E hoje estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre Outubro Rosa. Para isso, nós estamos recebendo a doutora Bruna Zucchetti, oncologista da Rede de Hospitais São Camilo, e Giovana Gabriele, mastologista da Rede de Hospitais São Camilo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Vamos, então, obrigada. Perguntar um pouquinho para vocês, né, qual que é a importância de falar sobre o câncer de mama e a importância da campanha do Outubro Rosa. A campanha do Outubro Rosa, ela começou lá nos Estados Unidos por uma ONG da Susan Komen. A família dela acabou fazendo a campanha e essa campanha se espalhou ao redor do mundo. Veio para o Brasil em 2002 e desde então, a cada ano, a campanha tem sido mais abrangente. Mal começou o mês de outubro, nós já conseguimos ver em várias fachadas, em vários lugares, essa campanha de conscientização. É um câncer muito comum nas mulheres. E esse ano, principalmente, a gente vem aqui para alertar as pacientes e as mulheres em geral sobre a importância dos exames. É muito importante a gente não deixar de se cuidar, tá? Porque o câncer não espera, o câncer tem pressa, e quanto antes diagnosticado, maiores as chances de cura. Hoje em dia nós somos mulheres multitarefas. Né? Com certeza. A gente faz assim, 1000 coisas, cuida de 1000 coisas. Exatamente. Então, assim, olha quanta coisa a mulher tem aí no seu novo papel, né? Então, assim, muitas das vezes a gente presta um olhar de cuidado com o outro e esquecemos de nós mesmos. Né? Então, dar o acesso à informação, acho que a campanha do Outubro Rosa vem para isso, né? Contribuir para a gente ter mais acesso e daí, de uma certa maneira, promover o nosso autocuidado. Tão importante que a gente cuide do outro é também se cuidar. Thaís, acho que uma coisa que você falou que é super verdade, que eu ouço muitos pacientes falando, porque assim, a gente vai falar depois sobre os exames de rastreamento, né? Qual é a frequência que precisa fazer e tal. E tem várias pacientes que vêm no consultório e aí eu pergunto assim, mas você fazia exame todo ano? E aí elas falam exatamente isso. Ai, doutora, eu tava cuidando da minha mãe que tava doente, eu tava cuidando do meu pai ou do marido que tava doente e eu acabei descuidando de mim. Então, eu acho que isso que é uma coisa que precisa ficar, porque as mulheres cuidam de tudo e de todos, e muitas vezes elas acabam descuidando de si mesmas. Então, acho que outubro é o mês muito mais importante de que falar do câncer de mama, é um mês que a gente traz com que as mulheres pensem em si e vejam, olha, será que os meus exames estão em dia? Será que eu estou me cuidando em todas as áreas, né? Não só, obviamente, fisicamente, mas emocionalmente ou espiritualmente, enfim. E não é só a mama, né? São vários os exames que as mulheres precisam fazer para as mulheres e os homens, obviamente, mas né, outubro é o mês mais das mulheres, que em novembro tem o Novembro Azul, a gente acaba falando mais dos homens. Então, para estar com a sua saúde em dia e também poder cuidar melhor dos outros. Então, acho que fica o convite aí para essa campanha do Outubro Rosa, olhar para si, né? Mulheres, olhem para si. Quais são os fatores de riscos, né? Alguns fatores de alerta para que as mulheres possam ter no seu dia a dia, enfim, peraí, né? O que está acontecendo? Deixa eu olhar para mim. Quais seriam esses fatores? Ao contrário do que muitas pessoas acham, o câncer hereditário é uma minoria dos casos. Então, o fato de você não ter pai, nem do lado paterno, nem do lado materno, histórico familiar de câncer de mama, não te deixa imune ao diagnóstico. Muito pelo contrário, a maioria dos casos de câncer de mama, eles têm, são casos esporádicos, ou seja, não tem histórico, a pessoa não tem histórico familiar, e por isso a gente acaba reforçando o autocuidado mesmo. Então, as mulheres têm que manter o peso adequado, praticar atividades físicas regulares, não fumar, principalmente antes da primeira gestação. A gente sabe que o cigarro, em mulheres que nunca engravidaram, aumenta o risco de desenvolver câncer de mama. A terapia de reposição hormonal também, por longos períodos, também aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Tudo em excesso, né? Então, assim, aquela pessoa que bebe muito também tem um risco aumentado. A mulher que nunca engravidou ou que nunca amamentou acaba tendo também um risco um pouco aumentado. Então, assim,
a gente tem que tentar fazer o que está ao nosso alcance, né? Então, com medidas comportamentais, a gente vai tentar diminuir aí o nosso risco, mas como a Bruna falou, nós nunca estamos imunes. É um câncer muito prevalente, 1 em cada 8 mulheres vai ter. Então, o fato apenas de se cuidar não garante que você não vai ter. Por isso é tão importante o acompanhamento mesmo com o médico, fazer os exames periódicos e tudo mais. Acho que isso que a Gi falou é super importante, porque, assim, essa é uma pergunta muito recorrente no consultório. Quando a mulher recebe o diagnóstico do câncer de mama, ela pergunta, mas por que, né? O que eu fiz? O que aconteceu que pode ter acontecido comigo? Primeiro é isso que a Gi falou, que eu já falei várias vezes, que o câncer é super prevalente. E segundo, a gente sabe, óbvio, que tem uma parcela de mais ou menos 10% da população que tem uma causa genética associada, né? Como a Gi falou, a minoria dos casos, que seria aquilo, tipo, o caso da mutação da Angelina Jolie, que aí realmente tem uma mutação que predispõe isso, mas isso são casos de exceção. A grande maioria das pacientes, 85% a 90% dos casos, são os casos esporádicos. Então, como a Gi disse, o que a gente puder fazer de medida comportamental para diminuir as chances é o principal. E quais são os sinais de alerta que a mulher tem que ter, né, justamente para, opa, peraí, né, o que está acontecendo? Deixa eu olhar para isso. Assim, tem algum sinal mais evidente? Assim, o câncer de mama, na maior parte das vezes, ao contrário do que muita gente acredita, ele não dói, tá? Então, às vezes, acredito que a Giovana até receba mais pacientes no consultório do que eu com queixa de dor na mama, com medo que isso seja um sinal de câncer de mama. A grande maioria dos tumores não dói. O que acontece? Muitas das mulheres acabam tendo ciência da existência do nódulo pelo autoexame, mas a maior parte dos casos a gente acaba pegando em exames de rastreamento mesmo. O principal é o fato de você ser mulher e estar envelhecendo todos os dias já faz com que seu risco seja um risco alto. Então, nós recomendamos que todas as mulheres a partir dos 40 anos façam anualmente, ou seja, uma vez por ano, a mamografia e, se necessário, ultrassonografia das mamas. Porque, na maioria dos casos, nós conseguimos, com esses exames, detectar o câncer de mama em estágios muito iniciais. E quando detectado em estágio inicial, muitas vezes o câncer tem até 95% de chance de cura. Então, não basta a mulher apenas se examinar, se olhar no espelho e achar que está tudo bem, tá? Porque a mama é um órgão tridimensional, então, às vezes, ela não está sentindo nada na pele, mas lá dentro já tem um tumorzinho crescendo. Por isso que é tão importante a gente se cuidar. E como que é feito o diagnóstico de câncer de mama? Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, ele é feito através dos exames de imagem. Então, a mamografia é o principal exame para detectar o câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que esse exame seja feito a partir dos 40 anos. Infelizmente, a gente sabe que não é uma realidade no nosso país, porque as pacientes do SUS, infelizmente, elas têm direito à mamografia apenas a partir dos 50 anos. Então, muitas mulheres entre 40 e 50 anos que são dependentes do Sistema Único de Saúde acabam diagnosticando câncer apenas em estágios mais avançados, o que não é legal, porque diminui a chance de cura, né? Procurem a UBS, né? Converse com o assistente social, porque, afinal de contas, é um direito, né, que nós temos, né, enquanto usuários do SUS. Então, entre em contato na sua UBS, fale com a assistente social, para ver outras possibilidades de acesso. Sim, e o diagnóstico, como eu havia falado, ele é principalmente através da mamografia, né, que vai dar uma classificação. E, pessoal, não basta fazer a mamografia, tá? Tem que ser, esse resultado tem que ser avaliado por um médico, porque aí sim nós falaremos para o paciente se está tudo bem, se será necessário uma biópsia, porque aí, através da biópsia, que é feito o diagnóstico. Tá? O que acontece também, acho que a Bruna já pegou alguns casos de mulheres que fazem o exame, pegam o resultado e guardam na gaveta. Ou simplesmente vão no laboratório, no hospital, fazem o exame e esquecem de buscar o resultado. O exame não trata ninguém. Então, o exame é importante, mas é uma etapa
para o diagnóstico. O exame precisa ser avaliado por um médico. Uma coisa que eu queria comentar, eu acho que a Gi colocou super bem em relação à idade, né, da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a partir dos 40 anos, que a gente sabe todo o déficit que a gente tem no sistema público do Brasil, a gente não precisa nem entrar no mérito aqui, mas para as mulheres que né, fazem parte do sistema privado, eu acho que valeria a pena, porque assim, a gente tem visto cada vez mais câncer de mama em mulheres jovens. A gente vê isso no consultório médico e está cada vez sendo mais discutido nos congressos de oncologia e de mastologia. Porque a idade do diagnóstico tem sido feito em idades cada vez mais precoces. Então, para as mulheres que podem ter um acesso e fazer os exames antes, eu acho que vale a pena discutir com o seu ginecologista, com o seu mastologista, a partir dos 35 anos, já fazer um exame de mama, um basal, assim, para ter certeza, para ver como é que é a mama, que tá tudo ok. Né? Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente comentar aqui, já que a gente está aqui expondo informação, que quem puder fazer, vale a pena, exatamente por conta desses diagnósticos cada vez mais precoces, né, em idade cada vez mais precoce que a gente tá pegando. O câncer de mama, ele não é exclusivo de mulheres a partir dos 40 anos. Então, é isso que a Bruna falou. Apesar de preconizado o exame de mamografia anualmente, a partir dos 40, existem casos de mulheres com câncer de mama com idades menores, 20, 30 anos. Então, eu acho que é isso mesmo que a Bruna falou. Sempre que tiver alguma anormalidade no exame físico, ou que a mulher estiver sentindo alguma coisa, ou um histórico familiar bem positivo, por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama aos 40 anos, a filha dela vai precisar fazer o acompanhamento desde os 30, então 10 anos antes. Então, E também não tem data para término, não é porque a senhora está com 70, 80 anos que ela não precisa mais fazer exames, tá? O câncer de mama é uma doença que ela vai aumentando com a idade, então o risco existe durante toda a vida. Eu queria perguntar para vocês, quais são as opções de tratamento? Assim, eu sempre converso com as pacientes que o tratamento de câncer de mama é um tratamento multimodal, né? Que a gente acaba precisando de múltiplas especialidades médicas e também, né, especialidades de apoio, como a psicologia, para tratar. Então, o tratamento engloba 4 principais fases, mas não necessariamente as 4 fases são feitas. A gente sempre tem a fase da cirurgia, que eu acho que é uma das únicas fases que, com certeza, sempre é feito, né? Hoje em dia ainda faz parte do tratamento do câncer de mama e é uma das principais ferramentas que a gente tem. Então, a cirurgia, indiscutivelmente, sempre é feita. Tem a parte da quimioterapia, que hoje já existem várias discussões em relação a isso. Então, tem algumas pacientes que têm indicação de fazer e outras não. Em alguns casos, a gente até começa o tratamento com a quimio e depois vai para a cirurgia. Em outros, vai para a cirurgia e depois a quimio. A radioterapia, né, que isso também é avaliado caso a caso. E a questão do tratamento de hormonioterapia para as mulheres que têm um tumor que tem um receptor hormonal. Então, por isso que eu digo, são 4 fases de tratamento, que nem sempre todas as fases são feitas em todos os casos, mas a gente precisa avaliar toda vez se tem necessidade de fazer um ou outro ou não. E ao contrário do que muitas pessoas acham, a mastectomia, que é a cirurgia de retirada da mama toda, né, é uma cirurgia que está cada vez, graças a Deus, cada vez sendo menos feita, porque os trabalhos mostram que a cirurgia conservadora, ou seja, a ressecção apenas do nódulo, apenas do tumor, com uma margenzinha de segurança, tem os mesmos resultados, tá? A mesma sobrevida. Então, assim, nós temos conseguido, a cada ano, otimizar os resultados estéticos da mulher, a qualidade de vida. Então, é o que eu falo, mulher que se ama se cuida, e mulher que se cuida tem um diagnóstico mais precoce. Aqui temos uma interação, né, no Facebook da dona Lígia. Ela assim: meu caso, sem nenhum sintoma, descobri no exame de ultrassom e tenho 36 anos. Né? Então, assim, olha só a importância, de fato, do exame de rotina. Né? O exame salva, não é mesmo? Com certeza. E foi isso que a gente estava comentando exatamente antes, né? Que
não é 40 anos. Se puder fazer mais cedo, eu acho que seria o ideal. Acredito que a Gi também, né, tem essa mesma opinião. Então, muitas vezes, mulheres muito jovens acabam tendo as mamas mais densas, o que prejudica a visualização da mamografia. Por isso que hoje em dia a gente tem uma idade mínima de indicação de mamografia, que é 30 anos. Porém, o ultrassom de mamas é um exame indolente, ou seja, é um exame que não causa mal algum e ajuda a detectar nódulos na mama, que são os principais achados em casos de câncer de mama em mulheres jovens. Então, isso, muitas vezes, o próprio ginecologista, não necessariamente um médico mastologista, especialista em mama, o próprio ginecologista acaba solicitando como rotina e, em caso de algum achado anormal, aí encaminha para o mastologista. O nome, né? Câncer é muito carregado, né? Temos, historicamente, culturalmente, uma carga, né, em relação a essa patologia. Isso é um rótulo que vem de alguns anos, né? Temos aqui acesso à informação, e que bom, né, que a gente pode ter esse bate-papo para a gente poder desmistificar. O impacto emocional, né, de fato, ele é muito grande, porque temos aí um estigma, né, muito todo esse grande. rótulo, exatamente, né? E isso é muito verdadeiro. Tem muitas mulheres, e não só mulheres, tantos pacientes que não fazem os exames na possibilidade de receber o diagnóstico, né? Então, o impacto emocional, vamos falar um pouquinho do câncer de mama, né? A mama, ele é o sinal do feminino. Então, o impacto, de fato, ele é muito grande, né? Porque, e aí? Tem um diagnóstico, eu vou fazer a mastectomia, como que vai ser isso? Como que vai ser o meu feminino? Vai cair cabelo? Não vai? Como que vai ficar minha sobrancelha? Então, do ponto de vista emocional, de fato, é muito carregado, né, de símbolos, né? Símbolos do que é feminino. Isso é muito natural, isso repercutir, né? Tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista social. Quantas mulheres evitam, inclusive, de sair? Porque um receio de, como é que vai ser sem o cabelo? Vou colocar uma prótese capilar? Vou colocar um lenço? Então, tem um impacto muito grande, de fato, né? E qual que é a orientação? Quando você perceber que todo esse entorno está te limitando, é o momento de você procurar o auxílio psicológico, né? Porque é um sofrimento real, né? E para isso temos aí profissionais para te auxiliar, né? Como eu disse logo no comecinho, esse é um convite para não olhar somente o que é físico, o que é emocional também, né? Então, é uma doença, ela é multifatorial, porque ela não impacta somente no físico, impacta no social, no familiar, né? Como que é a relação do diagnóstico de câncer na família. Então, é muito importante que a gente também olhe para o nosso emocional. Você percebendo que está limitada, procure um profissional. Eu acho, Thaís, que a gente estava... Uma das coisas, né, que a gente tem sempre que falar, infelizmente, o câncer ainda vem com esse estigma todo, né? Então, eu tenho pacientes no consultório que nem querem falar a palavra, para não ter que... Né, parece que fica pior quando aquela elas doença falam o nome. ruim. Eu acho que, assim, por exemplo, a quimioterapia também tem muito estigma. Então, quando a gente fala para uma paciente que ela vai precisar fazer a quimioterapia, nossa, já passa, assim, 1 milhão de coisas horríveis na cabeça. Que vai passar mal, que vai vomitar, etc, etc. Então, o que a gente, né, o que eu sempre friso no consultório? As coisas mudaram muito hoje em dia. Antigamente, realmente, os remédios que a gente tinha, os recursos que a gente tinha para náusea, entre outras coisas, eram mais limitados. Então, tinha realmente pacientes que passavam muito mal. Hoje em dia, as coisas mudaram muito. Assim, as minhas pacientes, a Gi conhece, você conhece as pacientes que estavam tratando comigo. Elas passam a quimioterapia. Não vou dizer que né, vida normal. Óbvio que não é. Mas elas tendem a passar muito bem, assim. Tanto que todas elas me falam, todas, absolutamente todas, 100%. Quando chega pro segundo ciclo, elas falam, ai, doutora, realmente, você tinha razão. Eu tava com muito medo, porque era o medo do desconhecido, era o estigma da quimioterapia,
mas realmente não foi esse bicho de 7 cabeças como eu achava que fosse ser. Eu sempre falo, não, se espera, agora nós estamos passando por uma fase mais difícil, né? Uma fase que você tem que tratar, é uma fase mais intensa, mas daqui a um ano fica tranquila que você vai voltar e você vai ver como tudo vai ter ficado para trás. E realmente elas veem que é isso que acontece. Então, aos pouquinhos e desmistificando esse estigma do mal, assim, que tem, eu acho que é super importante. E uma das coisas, é óbvio que a informação dentro do consultório, mas esse tipo de live, esse tipo de material ajuda a falar sobre isso mais abertamente e a mudar um pouco, né, essa imagem que a gente tem sobre o assunto. Bom, temos aqui mais uma pergunta da dona Regina Gabriele. Amamentar reduz os riscos de desenvolver câncer de mama? Sim, já está comprovado. A amamentação, ela reduz, sim, o risco da mulher desenvolver câncer de mama, além de aumentar a imunidade do bebê. Então, é super indicado, sempre que possível, que as mulheres amamentem os bebês por 6 meses ou mais. O que a Bruna estava falando também sobre o tratamento, a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia, são totalmente personalizadas. Então, o câncer de uma mulher muito dificilmente vai ser igual ao da outra. Então, também não adianta, depois de um diagnóstico, aquela mulher querer falar com a vizinha, com a manicure, com o padeiro, porque o tratamento é diferente. Então, às vezes, uma pessoa passou mal, a outra não passou, uma fez radioterapia, a outra não fez, porque a medicina ela tem avançado a cada dia mais e nós temos medicações específicas. Então, assim, o termo quimioterapia, o que é? São medicações que a mulher vai receber na veia durante um tempo, não todos os dias, às vezes uma vez por dia, às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 3 semanas. E essa medicação que vai fazer o efeito no corpo dela. Então, assim, são tratamentos distintos de mulher para mulher. E eu acho que sempre vale a pena, assim, a mulher, a partir do momento que escolheu aquele profissional para cuidar dela, que ela confie nele, porque esse profissional vai fazer com certeza o melhor. E eu acho que vale a pena ressaltar que o tratamento ele é personalizado, né? Você é singular. Então, cada caso é um caso, né? Os profissionais estão aptos para, de fato, poder olhar para o seu caso, o que é melhor para você neste momento, né? E assim, tanto a Thaís quanto a Giovana, tenho certeza que também os pacientes devem comentar muito isso. Todo mundo, né, a partir do momento de que uma pessoa tem diagnóstico de câncer, todo mundo ao redor, a vizinha, a tia, o padeiro, absolutamente todo mundo tem um comentário a fazer e uma sugestão a fazer e por que você não toma chá daquilo? Por que você não toma chá disso? Por que você não... Assim, 1001 sugestões, eu fico impressionada com a criatividade das pessoas. Então, assim, eu sempre falo para as pacientes, se tem alguma coisa que realmente vai fazer diferença no seu tratamento, essa alguma coisa tem que ser uma orientação do seu médico. Por exemplo, alguma alimentação, ou algum chá, ou alguma coisa assim, que vai fazer alguma diferença no seu tratamento, essa orientação tem que vir do médico. Então, a partir do momento que você confia no médico que vai te tratar, e esse médico é um profissional realmente sério, que faz as coisas, né, faz uma medicina baseada em evidência e tudo mais, ele vai te dar as orientações necessárias. Então, até para evitar esses ruídos externos, assim, porque tem muito, logo que a pessoa tem o diagnóstico, vocês sabem, assim, é incrível a quantidade de sugestão que a pessoa é bombardeada. Porque a pessoa nem pergunta, às vezes. As pessoas simplesmente dão a sugestão sem a pessoa ter perguntado. Então, acho que isso é uma coisa também sempre para discutir com o seu médico, que vale a pena, né? Cada pessoa faz um tipo de tratamento personalizado, como a Giovana falou. Então, não adianta ficar ouvindo milhares de sugestões porque eu acho que você deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo. Que é muito difícil quando isso vem de alguém que não estudou, né? Não teve a preparação para falar sobre isso. Temos aqui mais uma pergunta. Acho que ao longo da nossa conversa vocês chegaram a mencionar sobre isso, mas perguntam aqui se o câncer, no início, causa dores constantes nos seios. Então, é o que a Bruna falou. Na maioria dos casos, o câncer de mama não dói, mas isso não é uma verdade absoluta, tá? Existem raros casos
dependendo da localização do tumor, que a mulher pode sim sentir dor. Um outro sintoma que às vezes a mulher apresenta é saída de secreção pelo mamilo, principalmente uma saída de secreção como se fosse uma aguinha mesmo, transparente, ou uma secreção sanguinolenta. Então, que também a mulher pode achar estranho. Isso daí são sinais de alerta. Tem aqui uma pergunta que eu acho que nós três podemos contribuir. O que é mais difícil para a paciente superar o diagnóstico de câncer de mama? Sua autoimagem ou ser aceita pelo companheiro? Na verdade, são muitas coisas que envolvem quando a gente recebe o diagnóstico, né? Obviamente que a imagem corporal, ela nos traz, né, impactos muito grandes, né? E como eu disse, não é somente o impacto na vida pessoal, existe todo um impacto na vida familiar, na vida conjugal, né? Quando você me pergunta aqui, né, o que é mais fácil superar, essa resposta ela é muito singular, né? Porque cada um tem a sua repercussão, cada um tem um jeito de enfrentamento do problema, né? Qual que é a minha sugestão, né? Se você vem percebendo que, de fato, existem muitos aspectos que são difíceis, né, de você lidar, que procure um profissional, né, uma orientação psicológica. Por quê? Não sei se você já fez acompanhamento psicológico, mas assim, dentro do espaço terapêutico, é um espaço livre de julgamentos para você poder dizer o que você quiser, como você quiser, e aí, a partir daí, você ter instrumentos, recursos para enfrentar e lidar essa situação, né? Então, a minha sugestão aqui é que você inicie um acompanhamento, né? Procure ou dentro do seu convênio, ou dentro até mesmo da UBS. Temos hoje, né, muitos recursos disponíveis. Por conta da pandemia, também temos recursos online que podem te auxiliar. Essa questão da aceitação do companheiro é uma situação bem delicada, que infelizmente é muito comum. Nós vemos que muitas mulheres são abandonadas pelos parceiros durante o tratamento, logo após o diagnóstico, ou então no final do tratamento, por não aguentarem a barra mesmo. O homem, diferente da mulher, muitas vezes ele guarda para si os sentimentos, ele não exterioriza e acaba muitas vezes machucando a companheira. A relação sexual também, não só a relação sexual, mas a sexualidade também do casal após o diagnóstico de câncer é um tema que é muito pouco discutido, principalmente entre os casais, e acaba explodindo, né, depois de um tempo. Então, são questões que realmente precisam ser trabalhadas. Eu acho que quando a mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama, não só ela, mas o ideal seria que o parceiro também fizesse um acompanhamento psicológico, porque essa barra ela é vencida em equipe, né? Então, quando a família está unida, eu acho que o desfecho é muito melhor. A mulher ela se sente mais fortalecida para passar por essa etapa e até para alcançar a cura, né? E a gente estava falando também sobre o tratamento. Em casos em que não é possível a cura, em casos de pacientes já com estadios mais avançados, hoje em dia nós temos tratamentos paliativos, que a gente fala, que aumentam a sobrevida e dão uma qualidade de vida boa para o paciente. Então, anos atrás, as pessoas recebiam um diagnóstico de câncer de mama e já se crucificavam, já viam que elas estavam lá morrendo em pouco tempo. Hoje em dia a gente sabe que é muito diferente. Muitas vezes as pessoas têm um diagnóstico de câncer, às vezes têm até alguma metástase e vivem anos e anos. E às vezes vão morrer até de outra coisa. Então, a gente tem que realmente desmistificar isso. E eu espero realmente que muitos homens estejam assistindo essa live, porque o câncer de mama ele é muito comum em mulheres, né? 99% dos cânceres são em mulheres, mas tem 1% dos casos que são em homens também. E nos casos que não são dos homens, mas são das mulheres, que os homens estejam aí companheiros das parceiras. Exatamente. Era isso que eu ia falar eu ia complementar da Gi. Exatamente isso. É óbvio que 99% dos casos é em mulher, mas 1% dos casos é em homem. Então, esse convite que a gente estava fazendo, né, para a mulher se olhar e se cuidar,
também é estendido aos homens, obviamente. Sim, gostei da parte que você falou de equipe, né? Inclusive, esses dias eu estava lendo um estudo dizendo que para um paciente com câncer, 40 pessoas daquela família são afetadas, são impactadas. Então, de fato, olha só como é importante a rede de apoio, né? Poder contar, né? Seja com parceiro, familiar, né? E eu acho que é o mais importante, né? Quando a gente se perceber que está no limite, peça ajuda, né? Chame o parceiro para conversar. Olha, não tá legal isso, aquilo, me ajuda, né? Vamos comigo. Muitas das vezes, né, falando do ponto de vista emocional, ficamos com os nossos recursos de enfrentamento mais enfraquecidos, né? Ficamos mais cansados, mais desgastados. Isso é natural. Afinal de contas, estamos num processo de tratamento que demanda uma energia física, uma energia psíquica, né? Então, se você perceber que está muito difícil, peça ajuda, né? Chame o parceiro para conversar. O diálogo ele é um instrumento que está aí para nos ajudar, né? Para a gente conseguir aí enfrentar todos esses problemas, enfim, que todo tratamento pode ocasionar. Não, com certeza. Só complementando em relação àquela questão anterior sobre parceiro e sexualidade e tal, assim, para várias mulheres, principalmente as mulheres mais jovens, a gente acaba que precisam usar o tratamento hormonal, né, anti-hormonal, na verdade, elas acabam sofrendo muito com a diminuição de libido, entre várias outras coisas que até diminuem bastante a vida sexual, né, dificulta um pouco a vida sexual. Então, é importante, assim, as mulheres também comentarem na consulta, porque a gente tem vários recursos que a gente pode fazer para ajudar e ter, né, para tentar manter a vida do casal o mais normal possível. Então, eu sei que tem muita mulher que às vezes fica com vergonha, né, não se sente confortável de falar, mas é importante falar porque a gente sempre tem o que fazer para ajudar. Bom, falando um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Tem aqui uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Josiane, tenho uma sobrinha de 13 anos que está com nódulo de mama. Nessa idade é possível ser câncer? Olha, oi Josiane, obrigada pela pergunta. Nessa idade de 13 anos é muito, muito raro que seja câncer, tá? Existem outras patologias mamárias, como, por exemplo, fibroadenoma, tumor filóides, que são nódulos benignos de mama e são muito mais comuns nessa idade, tá? Então, assim, o ideal é que sua sobrinha realize uma ultrassonografia de mama e que agende uma consulta com uma mastologista para avaliar o caso dela, tá bom? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Boa tarde. Comecei a acompanhar agora e gostaria de saber mais sobre o câncer de mama em homens e como incluí-los nas campanhas. Olha, essa é uma ótima pergunta. De quem que é essa pergunta? Essa pergunta aqui, peraí, eu já te falo. Da Gisele Fernandes Vieira. Gisele, parabéns pela pergunta. Assim, essa pergunta não é um problema só para as campanhas de câncer de mama. Ela é um problema que em vários congressos de oncologia está sendo mostrado, porque várias vezes os homens estão sendo excluídos dos estudos sobre as novas drogas para câncer de mama. Então, cada vez mais a gente está tentando incluir o homem nesse universo do câncer de mama. Como a gente tinha falado anteriormente, 1% dos cânceres de mama acontecem em homens. O câncer de mama em homem, ele tende a ser mais agressivo que o câncer de mama na mulher. Ele também acaba precisando das mesmas etapas de tratamento, como a gente tinha falado para a mulher. Essas etapas de tratamento são aplicadas para homem. E, o diagnóstico deles, eles não têm, como o câncer é menos comum, né? Ele é bem menos frequente do que na mulher, não tem recomendação de mamografia anual e tal para homem. Porém, os homens podem se palpar, né? Palpar aqui as mamas, afinal de contas, o homem também tem glândula mamária. E normalmente o diagnóstico é feito assim, eles palpando a glândula e percebendo o nódulo. Mas é muito importante que os homens também se cuidem, né? Então, também estejam incluídos nessa campanha do Outubro Rosa. Sim, como eu falei no começo, Gisele, né? Como eu falei no começo, o câncer de mama ele pode vir
da herança paterna ou materna. Então, o fato de um homem, por exemplo, da família ter um câncer de mama, também faz a família inteira ficar mais alerta, né? Porque existem mais riscos desse câncer ser um câncer genético, que é a minoria dos casos, o que a gente falou no começo. Bom, falando um pouquinho aqui desse momento atual que estamos vivendo, de pandemia, enfim, eu queria perguntar para vocês, quando a gente, ao detectar qualquer suspeita, né, o paciente ele deve procurar o atendimento médico mesmo na pandemia? Sim, com certeza, né? Aqui no Hospital São Camilo, nós estamos tomando todas as medidas de precaução, então, o distanciamento social, uso de máscaras, uso de aventais, luvas, e é feito o exame físico normalmente nas pacientes, os exames de diagnóstico, como mamografia, ultrassom de mamas, ressonância, para alguns casos, também tem sido feito, respeitando intervalos aí espaçados, e as pessoas não podem deixar de se cuidar, tá? Porque, independente da pandemia, as outras doenças estão aí, o câncer está aí, não diminuiu a incidência dele. São 66 mil novos casos esse ano, e a gente não fez diagnóstico nem de metade desses casos. Então, assim, tem muitas mulheres aí que estão com câncer de mama e ainda não sabem, porque tiveram medo de fazer os exames esse ano. Então, fica um alerta para todas as mulheres com 40 anos ou mais realizarem os exames anuais e procurarem um médico. Eu só queria complementar o que a Gi falou. Eu até estava dando uma entrevista hoje mais cedo e me fizeram exatamente a mesma pergunta. Todos os hospitais, aqui o Hospital São Camilo, mas os hospitais no geral, clínicas e tal, criaram fluxos específicos para as pacientes COVID e não COVID. Então, assim, eu sei que tem muita paciente, né, muita gente que está em casa e tem medo de ir ao hospital e que vai cruzar com alguém que teve diagnóstico. Os fluxos estão separados. Então, se o paciente tem qualquer suspeita de COVID, ele tem um fluxo separado. Ele vai para uma área separada, né? Ele não tem contato com... Ele usa uma tomografia separada. Ele tem todos os contatos de segurança que são separados dos pacientes que não têm risco de COVID. Então, os riscos diminuíram muito. É muito mais arriscado ficar em casa com suspeita de algum câncer. E isso não é só câncer de mama, é tipo para câncer em geral. Do que vir para os hospitais e fazer os exames que são necessários. Bom, eu acho que, primeiramente, agradecê-las, né, por ter disponibilizado do tempo, né, de vir aqui. Gostaria de agradecer a Rede de Hospitais São Camilo por essa oportunidade para que a gente possa falar, né, falar sobre o câncer de mama, fazer esse convite, né, para as mulheres a olharem para si. Então, muito obrigada a todas vocês, obrigada à equipe do marketing, né? E muito obrigada, Giovana, muito obrigada, Bruna. Obrigada, gente. Queria agradecer também, né, ao São Camilo, a vocês. É muito bom poder trabalhar com profissionais como vocês, assim como as profissionais que estão na rede de apoio, né, a enfermagem, a psicóloga, as mastologistas da equipe aqui. A gente vê que todas nós temos uma satisfação muito grande de fazer o que a gente faz. A gente se sente muito completa em fazer o que a gente faz. Eu sempre digo que é uma satisfação enorme quando eu vou fazer uma quimioterapia na paciente e o tumor vai derreter e vai deixar ela bem. E vou mandar para a Giovana operar e vai dar tudo certo. Então, assim, é uma coisa que a gente vibra muito. Então, além, né, de tudo isso, da gente poder fazer a live, é muito bom fazer a live ao lado de vocês, que tem esse mesmo sentimento que eu. E aí fica o convite, como a Thaís falou, para que todo mundo se cuide mais, né? Afinal de contas, a mulher tem isso de abraçar tudo, abraçar todos e fazer de tudo e acabar, muitas vezes, deixando sua saúde de lado. Então, essa live, acho que a principal mensagem que a gente queria deixar é essa. E se vocês gostaram disso, né, se acham que tem informações que são importantes, por favor, compartilhem com seus familiares, suas amigas, enfim, para divulgar a informação. Quanto mais gente ficar sabendo, melhor. Muito obrigada pela oportunidade. E também ficamos disponíveis na rede de hospitais São Camilo e também para comentários
na nossa página aí do Facebook. Se alguém tiver mais dúvidas, críticas ou elogios, fique à vontade que, assim que possível, nós responderemos a todas.